Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na semana com as principais decisões do STF nos últimos dias. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o julgamento do recurso sobre o porte de drogas para consumo próprio. A gente fala também sobre a sessão especial em homenagem ao Dia da Mulher, com uma pauta voltada às questões que violam os direitos das mulheres. E ainda uma entrevista super especial com a doutora Flávia Carvalho, que é juíza ouvidora aqui do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe no Jornal da Justiça, e junto com o Mauro e com a Gi, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. Olá, pessoal, eu sou Gisele Reis, sou consultora jurídica da rádio e da TV Justiça, e hoje eu vim explicar todos os aspectos jurídicos que envolveram aí a discussão dos casos submetidos à análise do plenário do Supremo Tribunal Federal. Olá, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Gi e a quem eu cumprimento pelo Dia Internacional da Mulher, que é hoje, quando estamos gravando, minhas congratulações pelas conquistas e minha solidariedade aí na luta diária de vocês, por mais das direitos, mulheres, mais igualdade. por direitos iguais, claro. Então, vamos contar como foi essa semana. Vamos lá. E já que a gente está falando do Dia da Mulher, o destaque dessa semana não poderia ser outro. Foi uma semana de muitas homenagens aqui no STF, discursos em plenário, uma sessão especial na última quinta-feira também, com processos pautados envolvendo a questão do direito das mulheres. Teve também, na sequência dessa sessão, né, gente, teve a abertura de uma mostra ali no nosso chamado tapete vermelho. Sim. Uma mostra especial chamada Mulheres do Brasil, um caminho pela igualdade de direitos. Na verdade, é uma grande celebração da conquista de direito pelas mulheres brasileiras na área do judiciário, claro, mas também da política, das artes. Um evento... Poder legislativo. Sim, um evento prestigiado aqui no Supremo, né? Foi um dia de muita comemoração, né, Mauro? Foi um dia, a sessão começou com um discurso, né, uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso, exatamente em referência ao Dia Internacional da Mulher. Na sequência, a ministra Carmen Lúcia, uma ministra que sempre se manifesta muito bem, ela é muito engajada. Ela se posiciona. É uma coisa que a gente repara que está aqui no Supremo, sempre que vem personalidades do mundo artístico, do mundo político, eles vêm sempre falar com a ministra, elas principalmente vêm sempre falar com a ministra Carmen Lúcia, abraçam, estão juntos, porque ela é uma figura realmente de proa, como se diz, ela está na frente dessa luta pelos direitos das mulheres. Então, e inspira, né, outras mulheres, sem porque dúvida. Esse posicionamento que ela tem, né, afinal de contas, atualmente é a única ministra que compõe o plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, toda vez que ela se manifesta, a gente pode ficar preparado que vem coisa boa por aí. Vem coisa bonita, vem coisa forte. Muitas vezes coisas fortes, né? Não só conhecimento jurídico, experiência de vida, são tantos aspectos que a ministra realmente enriquece muito as discussões no plenário. E ela falou na abertura da exposição, falou muito bem. O ministro Barroso também falou muito bem, falou sobre a questão das mulheres, o espaço que ele abriu para as mulheres aqui no Supremo. Ele tem essa cultura, né, de abrir espaço para as mulheres no próprio gabinete. Achei muito interessante. E tem um vídeo também da ministra Carmen Lúcia, que está no site do Supremo Tribunal Federal. Um recado aí para todas as mulheres brasileiras, vale a pena dar uma olhada. Vale, é um vídeo curtinho, de acho que 3 minutos e pouquinho. E ela fala, inclusive, com juízas, né? Porque agora, no dia 10, é o Dia Internacional da Juíza. Tá. Né? Então, assim, ela também fala com as juízas, né? Mulheres. Sim. Então, assim, ela nesse momento, então, de celebração, de luta, no Dia da Mulher, ela se torna realmente, né, uma estrela aqui no Supremo, marcando muito forte a posição, né, a necessidade de permanecer nessa luta. É muito interessante ouvir a ministra Carmen Lúcia. Tanto que, engraçado que o ministro Barroso falando na abertura da exposição que ela era uma mulher e ela gritou brincando atrás, mas queremos mais, mas queremos mais. Ela marca super a posição. Aplaudida, por sinal. E ela não fica quieta, ela marca a posição. É uma ministra muito ativa nesse ponto. E foi muito bonito, realmente. Foi uma cerimônia rápida, tanto a abertura da exposição quanto a abertura da sessão, com o discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, mas bonito, forte, mostrando as conquistas, né? O ministro fala que temos que comemorar conquistas, sem dúvida aconteceram conquistas aí, mas muito ainda há a se fazer, mas temos uma Constituição que é muito igualitária, né? Exatamente. Que garante pelo menos os direitos, então, né? O ministro falou muito bem sobre essa questão. Eu achei muito interessante, porque ele falou que há muito a se comemorar, mas a luta ainda não está encerrada, né? Muitas conquistas ainda precisam
chegar para que as mulheres sejam amplamente respeitadas na sua dignidade, na igualdade assegurada pela Constituição Federal, no direito de realmente ser mulher com todas as suas peculiaridades e ter isso amparado, né, de uma maneira por todas as políticas públicas, instituições, e não seria diferente o amparo também pelo Poder Judiciário. E essa perspectiva de gênero ela é muito importante, inclusive ele citou, né, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, um protocolo de julgamento levando em consideração essa perspectiva de gênero. A própria sessão também foi uma sessão na quarta-feira já direcionada apenas para direito das mulheres, mostrando, né, mais uma vez... Na quinta? Foi na quinta? Na quinta, é verdade, foi na isso. quinta-feira que antecede o Dia Internacional da Mulher, mostrando essa sensibilidade do ministro Luiz Roberto Barroso a esses temas. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal está sempre muito ligado também nas ODSs, e essas ODSs, uma delas é a ODS número 5, que tem como objetivo alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, todos os julgamentos do Supremo Tribunal Federal sempre faz referência a uma ODS. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Exatamente, sustentável da ONU, até 2030 seriam essas metas para serem atingidas. E então é muito interessante entender que nós temos realmente muito a celebrar, mas o momento também é de reflexão sobre o papel da mulher e sobre os avanços que a gente precisa. Ele citou, né, não só ele, como a ministra Carmen Lúcia, números de violência doméstica, né, de feminicídio e dos avanços do Poder Judiciário, e não só do Poder Judiciário, mas da legislação também. Nós temos aí a Lei Maria da Penha, a legislação que alterou o Código Penal, incluindo o feminicídio, né, como um tipo penal específico que qualifica o homicídio. Enfim, o Supremo Tribunal Federal também amparou ali o direito das mulheres em diversas situações, inclusive ao reconhecer a união estável e também estender os mesmos direitos ali da mulher casada, a mulher que vive em união estável, sem que houvesse qualquer tipo de diferença entre elas, sem contar inúmeros outros julgamentos extremamente importantes que foram aqui palco no Supremo Tribunal Federal, em que as mulheres acabaram aí tendo a garantia de direitos assegurados pela Suprema Corte Brasileira. Recentemente afastou aquela ideia da legítima defesa da honra, que era um absurdo, né? Sim, agora exatamente. Afastamos. É isso. É isso. Então, já que a gente está falando ainda de Dia da Mulher, tá, vamos falar um pouquinho desse caderno de jurisprudência. Deixa eu botar nessa câmera aqui fechada um pouquinho. Um caderno de jurisprudência do STF, concretizando direitos humanos, direito das mulheres. Versão impressa, você vê aqui. A novidade foi lançada a versão digital e audiolivro. Exatamente. Direito das mulheres, né? Tem tudo a ver com o dia, com o tema que a gente está falando, né? Mais uma marca para a data. Esse livro, essa obra, tem 13 decisões do Supremo sobre o tema que contribuem para o combate à violência e à discriminação contra a mulher, bem como para a proteção e promoção de igualdade de gênero, entre outros direitos. Sim. A exemplo, vou até citar aqui, pesquisa com células tronco embrionárias, a questão da ação penal nos casos de violência doméstica, interrupção da gestação de feto anencéfalo, intervalo antes da jornada extraordinária da mulher, licença adotante, né, onde o Supremo Tribunal Federal equiparou a licença maternidade às mães também que adotam crianças, financiamento eleitoral de candidaturas femininas, enfim. Esse caderno ele foi lançado em versão escrita em 2023, agora amplia as possibilidades, né, de acesso a esse material de extrema importância, que traz os principais julgamentos, né, selecionados dentro de um certo período. Acredito que esse caderno no futuro terá muito mais julgamento aqui inserido, né? Vai ficar bem mais grosso. Então, assim, são julgamentos extremamente importantes relacionados aos direitos das mulheres. Então, vale realmente a pena conferir. Agora você tem essa possibilidade de, no próprio site, né, as informações no Supremo Tribunal, né? A versão impressa está à venda na livraria, pode ser comprada pelo site também e pode baixar o PDF ou o audiolivro também pelo site. Então, disposição e, sim, pelo que a gente viu aí da Gi contando, vale a pena.
um material muito rico aí com decisões paradigmas, como eles chamam, gostam de falar, decisões que marcaram. E com esse recorte de gênero, que é muito importante. Aí a razão, né, de ser celebrado esse lançamento digital e em audiolivro. É isso aí. Então vamos para os destaques do plenário essa semana. Na quarta-feira, os ministros voltaram a julgar a descriminalização da maconha para uso pessoal. O que estava sendo discutido? Só para a gente deixar bem claro aqui. É que se o porte de maconha para consumo próprio pode ou não ser considerado crime, especialmente qual a quantidade da droga vai diferenciar o usuário do traficante. Essa é a questão que estava sendo analisada lá no plenário. E o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, fez questão de esclarecer que a lei não prevê pena de prisão para o usuário de drogas, mas sanções alternativas, e que isso não cabe ao Supremo decidir. Eu separei até um trecho que ele deixa essa questão bem clara. Eu acho que antes da gente começar a falar dessa análise, desse julgamento, vamos ver o que o ministro esclareceu? Vamos lá. Não se trata, portanto, de legalização. O consumo de drogas ilícitas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo, nem serão liberadas no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. E o que está sendo decidido aqui não é a liberação das drogas, não é a legalização. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Agora, a lei definiu que o usuário não vai para a prisão. Por isso, é preciso que o judiciário diga a quantidade de drogas compatível com o uso para evitar a discriminação de pretos e pobres. Esse ponto destaca muito a preocupação do ministro Luiz Roberto Barroso em esclarecer para a sociedade que existem conceitos que devem ser compreendidos para que a sociedade saiba o objeto do que está sendo analisado no Supremo Tribunal Federal. A legislação, antigamente, previa pena de prisão para quem fosse pego portando droga para consumo pessoal. Essa lei era uma lei antiga, de 76. Houve uma mudança na lei em 2006, com a lei de drogas, é a lei atual. Chamada Nova Lei de Drogas, é de 2006. Que é de 2006, exatamente. E aí essa legislação, ela acabou tratando o usuário de uma forma diferente. Quais são as penalidades? Acabou a possibilidade de pena privativa de liberdade, ou seja, ele não tem como ir para a prisão, ele não vai para a prisão cumprir pena, não existe mais essa possibilidade. Então, quando a gente tira a pena, houve a despenalização, não tem pena privativa de liberdade. E há outras medidas, que seriam medidas brandas, como, por exemplo, a advertência, a prestação de serviços à comunidade e a possibilidade dele também ser ali recomendado para uma internação, enfim, visando o tratamento daquela pessoa, né? Então, diante disso, chegou até o Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário em que uma pessoa acabou ali sendo flagrada com 3 gramas... Dentro de um presídio, dentro de um presídio, caso concreto, exatamente. E aí se questionou se esse porte ou posse de droga para consumo pessoal deve, de fato, ser considerado um crime na medida em que a própria legislação, ou seja, o Congresso Nacional, entendeu por bem tratar de uma forma diferenciada o usuário, deixando de aplicar penas privativas de liberdade, passando a dar outras medidas, demonstrando que o tratamento do usuário não está na seara de punição com pena que restringe a liberdade, mas num outro campo, o campo de tratamento, né, uma advertência para ele saber ali os malefícios do uso da droga, prestar serviços à comunidade e também a possibilidade dele ser encaminhado para algum tipo de programa de reabilitação. Por isso que o ministro fez questão de diferenciar isso, porque legalizar é você permitir o uso. E só quem tem, né, a competência para legalizar ou não o uso de drogas é o Congresso Nacional, porque para legalizar você precisa primeiro de uma lei que permita o uso e que retire ali as sanções ou que regule de que forma isso pode acontecer, como nós temos aí em outros países, o que não é o caso aqui no Brasil. O que se tem aqui é uma legislação que trata
como crime esta situação do usuário, que ficou meio assim, olha, não tem mais pena, então qual é o sentido desta conduta ser considerado crime, sendo que não há mais pena privativa de liberdade, não há nem pena de multa. Então, essas são as considerações. E o ministro colocou da importância, a partir desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, dos impactos, né, relevantes que isso pode ter, né, no âmbito do sistema penitenciário brasileiro, porque em razão desta situação, acabou que muitos usuários responderam por tráfico de drogas e estão aí superlotando os presídios. Então, a partir do momento que se tem aí um tratamento diferenciado, e aí nós temos algumas correntes aqui no Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, prevalece uma corrente formada por 5 ministros, acompanhando o relator ministro Gilmar Mendes. Há uma pequena divergência em relação a essa quantidade que você mencionou, Alessandra. Maurinho sabe que o ministro Gilmar Mendes entende pela descriminalização, ele foi acompanhado por mais 4 ministros, e tem prevalecido aí uma gramatura de 60 gramas, Isso, 60 gramas. E até cultivo de 6 plantas fêmeas. Isso. Né? Mas aí nós tivemos a divergência que foi iniciada pelo ministro Zanin. O ministro Zanin entende que não se deve retirar o caráter criminal desta norma. Ele foi acompanhado por mais 3 ministros. Mais 2? Mais 2 ministros, porque a corrente contrária Nunes Marques, exatamente. Perfeito. Há ali uma divergência em relação à quantidade, né, entre eles, porque o André Mendonça entende que só 10 gramas é que descaracteriza o usuário do traficante. O ministro Nunes Marques acompanhou o Zanin com 25 gramas, e nós temos também o ministro Edson Fachin, que entende que esta quantidade deve ser regulamentada pelo Congresso Nacional. A corrente divergente assim se manifestou pela constitucionalidade do artigo, porque também entendem que esse tipo de discussão deve ficar a cargo do Congresso Nacional. Então, veja, nós temos aí a questão do tratamento do usuário, possibilidade dessas decisões impactarem na questão do tráfico, terem reflexos no sistema penitenciário brasileiro. Na segurança pública, né? Os ministros André Mendonça e Nunes estavam comentando isso também na sessão. E eu achei interessante você comentar da legalização, da questão da legalização, e no voto do ministro Cristiano Zanin, ele exatamente fala isso. Como é que você vai dizer que uma pessoa que consome a droga é legal? Ele pode? Não é legal não, mas ele pode fazer isso, mas como é que ele vai comprar? Onde é que ele vai adquirir essa droga? Sim. Para ele, se você quiser que a pessoa possa usar a droga, a maconha, que está se tratando no caso só da maconha, porque é o caso concreto, né? Sim. Então, eles acabaram fechando na maconha, não tratando como drogas. Ele acha que teria que se dizer de onde vai se tirar essa droga, porque nem todo mundo vai plantar maconha, os pés, as 6 plantas fêmeas, né? Então, um dos argumentos do ministro Cristiano Zanin é esse. Tem que dizer como é que vai se dar esse comércio, como é que as pessoas vão consumir essa droga, porque eu portar 20 gramas, 15 gramas ou 10 gramas... Você comprou de algum lugar, Você comprou de algum lugar. Então, quem está comprando não tem problema, mas quem está vendendo é um criminoso. E aí, você criou um problema, né? Parece que a equação não fecha, como eles dizem, né? E os reflexos também em relação a isso, né? Porque a pessoa que é condenada pelo crime de uso de drogas, ela deixa a primariedade. Ela passa a não ser mais primária. Então, se comete alguma outra infração, já é reincidente. Então, são vários reflexos que nós temos a partir dessa análise. Talvez um dos pontos centrais, né, imagino eu, se você descriminalizar, se ela deixar de ser tipificada como um crime na lei, a pessoa ela vai continuar primária, e aí quem vai cuidar disso é isso que você comentou, de dar um atendimento de saúde. Saúde pública. Virar essa questão do direito penal para a área pública, né? Exatamente. De saúde, de tratamento, acolhimento, né? Claro. Tratamento, acolhimento, e ele continuará tendo ali algumas medidas, as medidas de advertência e as medidas de encaminhamento para um programa de reabilitação. Mas essas medidas não terão caráter penal, terão um caráter, assim, você muda a natureza das sanções. Continua sendo ilegal, mas você muda a natureza das sanções, não passa a ser mais um ilícito penal. O julgamento, então, só para a gente dar... Vou te fazer um balanço. Então, a gente tem 5 votos para que o porte deixe de ser considerado crime, o porte ou a posse, né, de uma quantidade que eles
ainda vão vir a definir, para que seja considerado apenas um delito administrativo que vai sofrer essas sanções aí, na verdade, né? E vai continuar sendo réu primário, vamos dizer assim, né? Sim. E 3 votos para que não seja, continue sendo considerado crime da forma como está na lei e que cabe ao Congresso qualquer tipo de mudança. Isso com relação à descriminalização ou não. Com relação à quantidade, que aí sim, o que o ministro explica, né? É preciso de qualquer forma diferenciar o que é o usuário do que é o traficante. E isso há unanimidade, né? Inclusive, de todos os ministros que votaram até agora, entendem assim. Então, todos colocam seu posicionamento a favor de um X. De um valor. O ministro Edson Fachin é o único, como a Gisele falou no começo, que ele não coloca, diz que o Congresso tem que colocar. Mas ele é a favor de que haja essa diferenciação. O ministro André, por exemplo, colocou uma quantidade, que é 10 gramas, mas ele dá um prazo. É uma quantidade provisória até o Congresso legislar. Ele fala de que 180 dias. E aí nós temos os ministros Cristiano Zanin e Nunes Marques, que entendem que 25 gramas diferenciaria o usuário do traficante. E aí, como a Gi falou, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, que já votou no caso, e o ministro Luiz Roberto Barroso votaram pela quantidade de 60 gramas e sempre 6 plantas fêmeas, né, para diferenciar. E aí, pedido de vista do ministro Dias Toffoli, regimento fala em 90 dias, então... Sim, né, vamos aguardar. A decisão fica um pouquinho para frente. Vamos partir para o próximo, já que semana do Dia das Mulheres, uma ação voltada para esse interesse. O plenário começou a julgar aquela ação que questiona a conduta do poder público, que pode levar à desqualificação da mulher que é vítima de violência sexual. Uma ação, uma DPF? A DPF, sob relatoria da ministra Carmen Lúcia, Sim. Que fala justamente da omissão do Estado quando ele permite que as vítimas de estupro sejam expostas, tenham sua vida sexual pregressa. Eu acho tão absurdo a gente ainda falar isso. Sua vida sexual pregressa, exposta no julgamento do crime ao qual ela está ali sendo parte da situação. Isso eles chamam de revitimização. A gente passou por um julgamento muito parecido no ano passado, que foi da questão da legítima defesa da honra. Ali se tratava de um tema próximo, mas que era ligado ao feminicídio. E aqui a gente está falando de crimes sexuais. Mas a ideia, né, gente, entendo que é a mesma coisa. Ou seja, eu vou dizer que vou me tratar a vida pregressa sexual da mulher, a forma como ela levava a sua vida. Aqueles mesmos argumentos usados na legítima defesa da honra. Aconteceu porque ela... A culpa é da vítima. Usava tal roupa, ela tinha parceiro X, parceiro Y. Como se dizia antigamente. Tinha um comportamento, saía demais. E o interessante é que nesta ação, né, eu tive a oportunidade de ler, a Procuradoria-Geral da República, ela destaca que em matéria de crime sexual, o que mais interessa é o consentimento. A mulher quis, não quis, estava de acordo, foi consensual. Esses aspectos, eles são aspectos que estão fora do contexto ali do fato relacionado a um crime contra a dignidade sexual. Eles são fatos anteriores que não podem influenciar de forma pejorativa no julgamento e que, garantindo também à mulher, a gente teve uma situação que teve grande repercussão, inclusive foi a partir daí que nós tivemos uma lei, a chamada Lei Mariana Ferrer, em que ela acabou... essa influenciadora digital, ela acabou passando por uma situação numa audiência por parte do advogado da pessoa que estava sendo acusada e ele proferiu palavras que acabaram humilhando a vítima. Então, isso teve muita repercussão e foi o escancaramento de uma situação que era muito frequente no âmbito de crimes desta natureza. Então, a partir do momento, o Supremo Tribunal Federal agora vai exatamente julgar qual se o poder público, quais são as medidas, qual é o comportamento do poder público diante de uma situação desta natureza. A ação pede exatamente para que o poder público não se omita e privilegie ali o respeito da vítima, até para que ela não sofra esse processo de revitimização, porque já está ali numa situação de vulnerabilidade. Ela já sofreu a agressão no momento do crime, e aí tem que passar por tudo de novo. É aquela história que a gente comentava, já teve que criar toda aquela coragem, né, para poder denunciar, para chegar àquele ponto e depois ainda passar. E ainda ter a sua vida passada que não tem nada a ver com o crime, ser trazida à tona e, enfim, ser humilhada, como você comentou agora. É horrível. Mas então, assim, é muito parecido com o que a gente lidou na legítima defesa da honra, né?
Também foi o início de julgamento, é isso? Esse aqui é um início, aquela forma de julgamento em que primeiro se ouve isso, relatório e as sustentações, e aí, na sequência, o processo volta para a votação dos ministros. Exatamente. E aí as lesões que estão sendo apontadas seriam a dignidade, né, da pessoa humana, a igualdade de gênero, do devido processo legal, a questão da autonomia da vontade também, sobre o seu modo de ser, de se vestir e de se relacionar, e por aí vai. E nós vamos ter oportunidade de falar mais. Muito. Para frente. Mais para frente. Então, agora vamos falar do julgamento do recurso extraordinário que trata da licença maternidade para mãe não gestante, mas que tem uma união estável homoafetiva. Como é que foi esse julgamento, Mauro? Da mesma forma, né? Julgamento dividido em duas partes. Nesse primeiro momento, ouvido o relatório e sustentação oral, para, posteriormente, os ministros, então, votarem no caso. É um caso, né, específico, né? Licença maternidade para mãe não gestante em união estável homoafetiva, ou seja, são duas mulheres, uma não está gestando e a outra está gestando. E né? o óvulo da companheira nesse caso é uma servidora pública. Nesse caso concreto é o óvulo da companheira gestado pela outra mulher. Né? Foi uma servidora pública que entrou. Isso, sim, então, município lá de São Bernardo do Campo. E a companheira dela engravidou do óvulo dela. Isso. No caso concreto, isso não parece que para a tese não é o que vale. Sim, é uma mãe não gestante. Esse foi o caso selecionado pelo Supremo para poder analisar a controvérsia e depois, com a elaboração da tese, vai valer para todos os casos semelhantes. Saber se a mãe não gestante também tem direito à licença maternidade, assim como a mãe está gestada numa união homoafetiva, duas mulheres no caso, né? Então, nessa primeira fase foram ouvidas as sustentações, o relatório do ministro, o relator, as sustentações, e aí vamos aguardar também o retorno dele. Exatamente. É isso, gente. Esses foram os nossos destaques da semana. E o que a gente pode esperar para a próxima? Esse processo, inclusive, esse processo, voltar? Da próxima semana, ele já está como primeiro item da pauta da semana que vem, né? A gente também tem sessão da turma, né? Na terça-feira tem sessão da segunda turma presidencial. Sim. E a pauta verde segue no plenário. Segue no plenário. Pauta verde em seguida, logo depois deste processo que trata da licença. E aí nós vamos ter ainda, ao todo são 9 itens na pauta, e nós vamos ter o habeas corpus, que trata de possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico, também envolvendo uma questão de perfilamento racial, continuidade de análise, e o recurso extraordinário, que trata da possibilidade de acesso a celular sem mandado judicial e que tenha sido ali acessado a partir de uma situação de flagrância delitiva. Todos na quarta-feira, né, gente? Todos na quarta-feira. E aí a pauta de quinta fica vazia para eventualmente... O que não conseguiu ser analisado na quarta-feira, na quarta passa então automaticamente para a pauta de quinta. Perfeito. É isso. Então a gente encerra essa primeira parte do nosso podcast, esse episódio. A gente despede da Gi maravilhosa, porque foi um prazer. Como eu prometi, a gente tem uma entrevista com a doutora Flávia Carvalho, que é juíza ouvidora aqui do Supremo Tribunal Federal, uma entrevista imperdível, e eu peço que você continue acompanhando nosso podcast de hoje. Fica com a gente que vale a pena. Vale mesmo. E agora, como a gente prometeu no início do nosso episódio, a gente tem entrevista com a doutora Flávia Carvalho, que é juíza ouvidora do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a primeira juíza ouvidora, cargo que foi criado agora nessa gestão. Doutora Flávia, um prazer recebê-la aqui, especialmente nesse dia 8 de março, dia que a gente grava o nosso podcast, Dia Internacional da Mulher. Um prazer. Eu é que agradeço, uma honra estar aqui participando do programa. Pois é, Ale, deixa eu contar um pouco quem é a juíza, para as pessoas saberem com quem a gente está conversando. Ela é formada em Direito e em Comunicação Social, tem mestrado em Direito e está acabando um doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Trabalho, é escritora, pesquisadora, professora. Meu Deus, é muita coisa, doutora Flávia. Atua em frentes ligadas a direito das crianças e adolescentes, participação de juízas e juízes negros no judiciário, sobre empoderamento feminino. E em 2023, inclusive, deu palestras no projeto do Supremo, que é chamado STF na Escola, para crianças e adolescentes, sobre Supremo, Constituição e Democracia para esse público. Assim, e foi muito bem visto. Quem acompanhou, quem esteve junto lá, disse que foi um grande sucesso. Então, juíza Flávia com a gente aqui hoje. Com uma trajetória longa e agora primeira ouvidora, juíza ouvidora do Supremo Tribunal Federal.
Como eu falei agora há pouco, doutora Flávia, um cargo que foi criado nessa gestão. Então, fala para a gente como é que tem sido essa experiência inédita aqui no STF. Tem sido muito intensa. A gente começou... a ouvidoria foi aprovada em dezembro de 2023 e, na primeira semana de janeiro de 2024, nós mudamos o sistema que era utilizado na antiga Central do Cidadão para um sistema de ouvidoria, efetivamente, para poder dar suporte aos nossos processos de trabalho. Então, a gente teve uma migração de sistema e a gente está fazendo toda uma alteração dos fluxos de trabalho, dos processos de trabalho da área. Então, isso é um grande desafio, porque tem uma mudança de cultura no Supremo também. Com certeza. Porque a ouvidoria, ela representa a voz da sociedade dentro do tribunal. E é importante que nós que estamos aqui dentro, que a gente consiga compreender o que isso representa, porque a ouvidoria recebe essas manifestações e responde a todas essas pessoas da sociedade que buscam reclamar, pedir informações, até elogiar, existem elogios também. Era isso que eu queria saber, quais são as principais demandas? Que A maior parte é de reclamações, o que é natural, não é porque é a ouvidoria do Supremo, qualquer ouvidoria. Uhum. Então, isso é natural, mas a gente também tem muito pedido de informação, né? Então, a gente atende a tudo e tem como eu dizia, tem essa mudança de cultura, porque a ouvidoria passou a envolver todas as áreas do Supremo nas respostas. Então, antes, só a Central do Cidadão praticamente é que respondia essas manifestações. Agora, a gente recebe e encaminha para as áreas que são gestoras dos processos, que são detentoras da informação. Então, quando alguém reclama, por exemplo, da lentidão de um julgamento, de uma decisão que não era aquilo que gostaria, a gente encaminha para o gabinete do respectivo ministro, para o gabinete do relator. E o ministro vai tomar ciência disso através da sua assessoria. E essa resposta vem desse gabinete? E a resposta vem do gabinete. Entendi. Isso não acontecia antes. Antes, a Central do Cidadão ela já tinha uma resposta, um modelo de resposta para atender esse tipo de demanda. Então, hoje, a gente passa isso para os gabinetes, as assessorias recebem, algumas assessorias até discutem os casos com os ministros e devolvem essa resposta. Então, é uma mudança de cultura, né? Está muito dentro da proposta do ministro Luiz Roberto Barroso, né, de um diálogo maior com a sociedade. Se encaixa muito bem nisso, né? De uma relação mais próxima com a sociedade. Falar com a sociedade e ouvir a sociedade. Exatamente. Então, tem essa mudança, né? Entendi. Doutora Flávia, na ouvidoria tem uma área específica para cuidar de como estamos no Dia da Mulher, o tema é o Dia Internacional da Mulher, para ouvir denúncias de mulheres sobre violência, sobre, enfim, agressões. Como é que está essa área? Isso tem vindo denúncias, queixas? Sim, a gente tem uma subunidade dentro da ouvidoria, que é a Ouvidoria da Mulher, que tem uma assessora-chefe, que é a Cristina Teles, que trabalha comigo. Essa ouvidoria, a ouvidoria do Supremo como um todo, ela tem um escopo, uma limitação de atuação, porque a gente só atua naquilo que tem relação com os serviços do Supremo Tribunal Federal ou com pessoas que estejam, de alguma forma, ligadas ao Supremo Tribunal Federal. Isso é importante da gente deixar claro. Mas, especificamente, no que se refere às manifestações que tenham questões de gênero que são tratadas pela Ouvidoria da Mulher, mesmo que não seja da competência do Supremo, a gente orienta aquela mulher em relação ao que ela pode fazer quanto àquela violência, quanto àquela desigualdade de gênero, que instrumentos nós dispomos dentro do sistema de justiça, dentro do judiciário, para atender aquela mulher, mesmo que nós não sejamos o tribunal competente para tratar, porque nem sempre seremos. Mas ela não fica desamparada. Ela não fica desamparada. É isso, quer dizer, seria o quê? Encaminhar, vai para um disque denúncia? A gente orienta... Dá um passo a passo para ela não se sentir totalmente desamparada. Exatamente. Então, vou te dar um exemplo. A gente recebeu uma carta recentemente de uma esposa de um preso relatando as dificuldades de acesso ao processo que era de um tribunal estadual. Então, não é competência do Supremo. Eu não tenho como dar a ela as informações de um processo que não está aqui dentro do Supremo. É uma coisa muito pontual. E as dúvidas dela em relação ao sistema de justiça e ao que, eventualmente, dizia a respeito ao processo
desse homem que, pelo que ela relata na carta, seria o marido dela. Então, eu poderia dar uma resposta dizendo, olha, isso aqui não é competência do Supremo. Eu sinto muito. E ele estaria desamparado. Mas a gente entende, a gente faz uma análise a partir de uma perspectiva de gênero, que é entender qual é a situação dessa mulher que tem um marido preso e que tem filhos, ela relata que tem filhos e que tem uma dificuldade econômica, uma dificuldade de acesso. O que a gente pode oferecer a ela em termos de orientação e de informação? Então, a gente faz isso, ainda que o caso não seja de competência do Supremo. Não, juíza, porque a gente escuta muito, né? A mulher tem uma dificuldade muito grande de denunciar, de procurar ajuda. Se ela chegar numa determinada instância e pedir uma ajuda e não receber... Ela já tomou aquela iniciativa difícil, tão difícil. Claro. E aí, se ela não tiver um retorno, ela é capaz de calar. E aí Exato. o Supremo fazendo isso, que é interessante, muito legal, juíza. Então, é também isso. Se for um caso, uma denúncia de violência, algo que o Supremo não tem a competência para atuar, ainda assim a gente vai orientar o que ela tem à sua disposição. O Disque Denúncia, a Disque Denúncia não seria o termo mais adequado, mas o telefone que ela pode ligar específico para atendimento de vítimas de violência. Ela também tem o acesso à Casa da Mulher Brasileira em alguns estados. O Brasil é um país continental, então tem algumas diferenças de serviços de um estado para o outro, mas ainda assim a gente esclarece a ela o que ela tem à disposição. E tem havido muitas denúncias de mulheres? A gente tem recebido um número que eu diria que é maior do que nós estimamos inicialmente. A gente imaginou um volume um pouco menor, ainda é um número pequeno em relação ao volume que nós temos, porque a maioria das nossas manifestações dizem respeito, a maioria diz respeito a questões relacionadas a processo e a atuação específica do Supremo nos processos, mas é um volume significativo em relação ao que a gente imaginou inicialmente. Nós esperávamos um volume menor. Agora, saindo um pouquinho da questão da violência e partindo mais da questão dessa equiparação, enfim, do acesso da mulher, vamos falar um pouquinho do acesso da mulher ao judiciário do país. Aí a gente olha, vamos tirar como exemplo aqui a nossa Suprema Corte. São 11 integrantes, ainda são 10 ministros e uma ministra, ainda que seja a ministra maravilhosa, a ministra Carmen, que eu admiro muito, com uma história incrível e que milita muito na questão, né, está sempre falando sobre a questão dos direitos das mulheres, é uma ministra extremamente atuante. Ainda assim, são 10 homens para uma mulher. Eu acho, dá para a gente dizer que isso reflete um pouco a situação do judiciário como um todo? Eu queria saber um pouquinho da sua percepção. A gente tem evoluído, apesar dessa imagem que a gente ainda tem de muito mais homens do que mulheres? Ainda dá para se falar numa evolução nesse sentido? Bom, a gente não pode dizer que está no mesmo lugar. Isso não, seria um equívoco. O Supremo inaugurou ontem uma exposição que mostra justamente essa trajetória dos direitos que foram conquistados pelas mulheres, da participação das mulheres na sociedade, na conquista de direito ao longo dos últimos séculos. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos muito distantes ainda de um padrão civilizatório que seria o adequado. Porque hoje, no judiciário como um todo, nós temos aproximadamente 35% de mulheres, quando as mulheres são mais do que 50% da nossa sociedade. Então, há uma desigualdade de gênero aí. E a gente também tem que pensar que lugares são esses que as mulheres estão ocupando. Porque se a gente for falar de servidores e servidoras, sem nenhum demérito a essas pessoas, a quantidade de mulheres é maior em relação a servidores e servidoras. Mas quando você vai para o quadro de juízes e juízas, o número de mulheres é bem menor. Vai subindo então, vai quanto mais, o número de mulheres, exato, né? Quanto mais você sobe na hierarquia, você vai percebendo que há uma dificuldade de acesso para as mulheres. Vai afunilando ali. O que o que a gente sabe que as mulheres estão mais associadas a tarefas de cuidado, a atividades de cuidado. E mesmo se a gente for falar de uma desigualdade em termos remuneratórios, e aí saindo da magistratura, em termos remuneratórios, as mulheres estão associadas a que atividades na nossa sociedade? Aquelas que historicamente remuneram de maneira mais baixa, enquanto os homens estão associados a carreiras que remuneram melhor. Então, quem são os médicos, quem são os advogados, quem são os engenheiros? E aqui eu uso masculino, porque são carreiras predominantemente ocupadas por homens. Quem são as professoras? Quem são as enfermeiras?
quem são as babás, quem são as empregadas domésticas. Então, olha, percebe a desigualdade econômica se manifestando também em algo que é um pensamento, uma divisão do trabalho na nossa sociedade, atribuindo ao gênero determinadas tarefas de cuidado para mulheres e determinadas tarefas que exigem, que remuneram melhor para os homens. Então, isso se reflete, vai se refletir. Agora me parece que é uma questão muito cultural, né? Porque a gente está falando assim, essa questão minoritária está no legislativo, como a senhora falou, está em outras profissões, e certamente não é uma questão atribuída à falta de competência ou falta de capacidade. Não faltam mulheres competentes e capazes, com certeza não faltam. Onde é que está? É cultural isso, doutora? Eu usaria, ao invés de cultural, eu diria que é estrutural. Nós temos uma sociedade que opera com regimes de opressão muito fortes. Então, o racismo, o machismo, a misoginia, uma estrutura que atribui aos homens, e predominantemente aos homens brancos, uma qualificação superior dentro da nossa sociedade. E isso vai se reproduzir nessas ocupações de espaços, na distribuição de renda, na distribuição de empregos, na distribuição de vagas dentro do sistema carcerário, que é onde a gente vai ver pessoas negras predominantemente, né? E aí você olha uma foto de qualquer faculdade de medicina do país, eu uso o exemplo da medicina por ser uma carreira de elite, nós sabemos. Caríssima, e aí, quem vai pagar, né? Exato, e aí o que você vai ver? Predominantemente homens brancos. Então, a nossa sociedade ela é estruturalmente racista, machista, patriarcal, né? Reproduzindo esse modelo. E como furar esse bloqueio? A senhora imagina alguma coisa? Então, eu costumo dizer que não existe solução simples para problemas complexos. Com certeza. Então, não é uma pergunta de uma resposta, olha, faça isso. De uma forma, não né? tem receita de bolo, não tem uma fórmula mágica. Nós precisamos de muita coisa para mudar isso. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de um sistema de ensino que combata esses sistemas de opressão, como o racismo e o patriarcado. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de uma sociedade civil estruturada para cobrar ações, e, nesse sentido, a ouvidoria é importante, porque a sociedade civil ela tem condição de falar com o Supremo através da ouvidoria e, com isso, pressionar. É claro que, quando se trata de sistema de justiça, de julgamento, a gente não pode dizer que o Supremo vai julgar de acordo com a vontade popular. Não se trata disso. O Supremo julga de acordo com a Constituição. Mas, sem dúvida nenhuma, a vontade, as expressões, as vozes da sociedade, eu diria dessa maneira, elas trazem argumentos para o tribunal, que devem ser ouvidos pelo tribunal na ponderação que se faz para se chegar à interpretação das leis. Porque tudo é sentido atribuído. Sim. E os sentidos que nós atribuímos, eles vêm dessa pluralidade da sociedade. Por isso é importante um tribunal plural. Agora, já que a senhora falou da lei, como é que a senhora avalia a questão da legislação hoje voltada para a garantia de direitos das mulheres? A gente pode falar em algum tipo de evolução? O Brasil tem um sistema protetivo em termos de legislação bastante adequado para a proteção das mulheres. Claro, há muito ainda a melhorar, mas nós temos, sim, uma legislação adequada, porém ainda carecendo de efetividade, carecendo de concretude. A própria Constituição brasileira já estabelece uma igualdade de gênero, de raça. Ninguém pode ser discriminado em razão da sua orientação sexual, em razão da sua crença, né? Nós temos liberdade de pensamento. Então, o que falta? E, ainda assim, as pessoas, mulheres, são mortas, são vítimas de feminicídio. Pessoas em relações com outras pessoas do mesmo sexo não têm direito de viver a sua sexualidade plena na rua porque correm o risco de sofrerem uma agressão. É por falta de lei? É porque não está previsto na nossa Constituição? Não. Falta concretude e falta uma mudança na sociedade.
a sociedade precisa rever os seus padrões civilizatórios, porque respeito ao próximo, respeito à individualidade do outro, é algo que passa pelo padrão de humanidade, de viver harmonicamente dentro da nossa sociedade. O básico do básico, é o básico do básico. Se a gente não encontrar um caminho para isso, eu entendo que não tem caminho para a continuidade da vida no planeta. Meio catastrófico, mas é isso. Porque o que nós estamos vendo hoje? A humanidade se autodestruindo, seja pelas guerras, pelos conflitos armados, seja pela destruição da natureza, seja pela incapacidade de lidar com o diferente. Né? Nós não temos, estamos perdendo, já perdemos talvez, a capacidade de lidar com as diferenças. E a questão da violência contra a mulher passa por uma cultura de opressão, de que alguém tem que estar numa condição de superioridade, que é o homem, e alguém numa condição de inferioridade e opressão, que é a mulher. Então, se a gente não muda isso, eu não vejo muito caminho para a gente continuar enquanto humanidade. Mas as mulheres têm lutado muito. Eu estava reparando ontem no julgamento da questão daquela pauta direitos femininos e a advogada da AGU comentando que a colega dela veio sustentar na questão da legítima defesa da honra um direito básico da mulher. E ela agora volta à tribuna do Supremo para defender mais uma vez. Ela pergunta até quando as mulheres vão ter que subir nessa tribuna, não só do Supremo, como em vários juízos Brasil afora, para ficar defendendo os direitos tão básicos. Quer dizer, é uma luta diária, né, doutora? É uma luta diária, porque direitos não são dados, direitos são conquistados, e uma vez conquistados, eles precisam ser mantidos. Né? O Brasil e o mundo assistem a uma série de retrocessos em matéria humanitária, em matéria de direitos humanos. E nós precisamos cada vez mais lutar não apenas para conquistar direitos humanos, mas para mantê-los. Ainda não chegamos a um estágio da humanidade em que a gente tenha direitos definitivamente assegurados. Nem mesmo o direito à vida, né? Porque a gente tem visto que a população negra tem lutado muito por algo que é o direito a existir, a viver na sociedade. Né? As mulheres têm lutado pelo direito de viver, de existir, de dizer, eu não quero mais viver essa relação que não me faz bem, que está me violentando. E quando ela diz não, ela é assassinada. Então, a gente está lutando pelo direito de existir. Direito básico. Um direito básico. Todos têm, que a ideia é que seja, né? E a mulher tem que lutar diariamente para ter esse mínimo, esse mínimo de dignidade. E não é por falta de legislação. Exato. Não é por falta a lei está aí para proteger. A senhora falou agora, né? A mulher e a negra. E aí, para fechar, a senhora, assim, uma mulher negra, vinda da periferia, hoje é uma juíza de renome, né? Com uma carreira, com livro escrito, com trabalhos, né? Divulgados. Espaço de fala a senhora tem. A senhora chegou a ser cotada entre as ministeriáveis do supremáveis. Uma supremável, né? Alcançou, como a senhora falou. Muita representatividade. Muita representatividade. Eu posso dizer que estou sim, mas eu acho que não cabe. A senhora se vê como um exemplo para mulheres negras da periferia? Eu acho que não como um exemplo, porque eu acho que ser exemplo é algo muito forte. Ser exemplo nos coloca num lugar de não poder errar, sabe? Mas eu acho que como uma inspiração, que eu acho que inspiração é diferente. Inspiração não exemplo me parece algo que eu quero fazer como aquele modelo ali, cópia. Aquele exemplo, é uma cópia. A inspiração não. A inspiração, para mim, é algo que eu estou vendo ela lá, isso me dá uma inspiração para acreditar que eu posso realizar coisas, que pode não ser aquilo que ela conquistou e que ela chegou, porque cada pessoa tem o seu caminho, mas inspira, sabe? Dá aquele sentimento de que eu posso chegar, eu posso fazer, eu posso conquistar, eu posso alcançar. E até eu acho que o mais importante aqui eu posso escolher, porque
ninguém precisa ser juíza, nenhuma mulher precisa ser juíza para ser feliz e ter sucesso. O que nós precisamos ter é a possibilidade de escolha. O que eu quero? Eu posso? Eu tenho o direito de escolher ser? Mulher, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Eu tenho essa escolha, ou a sociedade me obriga a ser mãe, a ser dona de casa, a ser a esposa, sabe? Me obriga a ser hétero, me obriga a ser... Bota numa caixinha, Bota né? numa caixinha. Um padrão. A gente tem que ter escolha, opção, alternativa. E isso é muito difícil, porque muitas pessoas hoje não têm escolha, não podem escolher os seus caminhos, né? Elas simplesmente são levadas pelas circunstâncias da vida. Então, eu quero inspirar, quero que as mulheres, sim, as mulheres pretas, pobres, as mulheres periféricas, as mulheres, de modo geral, possam se inspirar, saber que é possível, que elas façam as suas próprias escolhas e sejam muito felizes com elas. E saiba que a senhora inspira. E saiba que a senhora inspira, tenha certeza. Doutora Muito Flávia, bom, muito bom. Muito, muito obrigada por Eu que esse agradeço. espaço, por essa entrevista bonita, coerente. Eu Foi que um prazer agradeço. recebê-la aqui no Muito nosso obrigado mesmo. Supremo na Semana, no nosso podcast. É isso. Muito obrigada. Isso. Obrigada. A gente encerra por aqui. A você, muito obrigada pela companhia. Peço que você continue assistindo a gente no canal do STF no YouTube e no Spotify. Claro, o áudio está disponível aí na sua plataforma preferida. Até a próxima, mais uma vez. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima, obrigado e continue com a gente.